Que alegria, irmãos, podermos estar juntos novamente aqui, gravando os atos litúrgicos desse culto para o louvor e adoração ao nosso Deus. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um que juntamente conosco estará através desses atos litúrgicos cultuando ao nosso Deus, adorando ao Senhor, confessando a Ele os seus pecados, consagrando a sua vida a Ele, ouvindo da sua palavra, sendo edificado por ela e glorificando ao nosso Deus. Que tudo seja única, exclusivamente para o culto ao nosso Deus. Estamos agora em momento solene, entrando na presença do nosso Deus para cultuá-lo. A palavra do nosso Deus em Salmos 122, verso 1 diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus é a fonte da nossa alegria. Este é o tema do culto desta noite. E pensando nisso, na alegria que temos de estarmos nos atos do Senhor, de estarmos em sua presença, do contentamento que isso nos causa, vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Salmos. Faremos a leitura do Salmo 84, leitura alternada. A Letícia e Israel estarão representando a igreja, lendo comigo esse salmo. Leiamos, Salmo de número 84. Diz assim a palavra do Senhor: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Eu destaco os versos 1º e o verso 2º. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Coração e a carne, todo o corpo, exultam ao Deus vivo quando estamos nos átrios do Senhor. Assim como o pardal encontrou o ninho, nós encontramos nos teus altares, Senhor dos exércitos, rocha minha e redentor meu. Louvado seja o nosso Deus, que nos permite estarmos em sua presença. Louvamos a esse Deus, adoramos a Ele de todo o nosso coração. Quero convidar a Letícia que nos conduza numa oração de adoração ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e glorificamos o teu nome, ó Pai. Amém. Por estarmos, Senhor, mais uma vez diante de ti, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos deste vida, Senhor, tu nos fizeste acordar e estamos aqui, Senhor, para glorificar o teu santo nome, ó Pai. Amém, Senhor. Para te dizer que te amamos, ó Deus, e que desejamos a tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por estar levantando, Senhor, movimentando o nosso coração, ó Pai, em direção a Ti, ó Deus, Amém, para
para que estejamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, ó Pai, diante da Tua palavra, para aprender, Senhor, para dedicar nossa vida ao Senhor, ó Pai. Amém, Senhor. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nós te glorificamos imensamente, ó Deus, por tudo que és, ó Deus, por tudo que o Senhor faz, porque o Senhor tem mostrado pra gente todas as maravilhas, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, pelo Teu amor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem misericórdia de nós e se renova todos os dias em nossa vida, ó Pai. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque nós sabemos que não merecemos, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor tem olhado para nós com Teu olhar de misericórdia e demonstrado todo o Teu amor, ó Deus. É verdade. Muito obrigada, Senhor, pela Tua provisão em nossa vida, pelo Teu amor infinito, ó Pai. Obrigada por Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigada pelo Espírito Santo, pela Tua presença maravilhosa, Senhor, conosco. Nós queremos, Senhor, dedicar esse culto a Ti, te pedimos que o Senhor receba no Teu alto trono de graça, Senhor, e que possa ser como um aroma suave diante de Ti, ó Pai. Amém, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença, continue conosco, é isso que colocamos diante de Ti, já te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Ainda em adoração, convido os irmãos a adorarmos ao Senhor com o hino O Grande Amor de Deus. Hino número 42 do Inário Novo Cântico. Louvemos, adoremos ao Senhor com este hino. A Deus demos glória por seu grande amor. Por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu
Queridos, passando agora ao momento de contrição e confissão de pecados, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Faremos a leitura do capítulo 9, versos de 1 a 3. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem reverentemente em suas Bíblias. Neemias, capítulo 9, versos de 1 a 3. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Esse texto se encontra na passagem de Neemias que se dá após o cativeiro babilônico. O povo de Israel ficou 70 anos cativos. Passaram por terríveis situações. E agora eles retornam para a sua terra. E este retorno levou esse povo a se separar de todos os povos e a se consagrarem a Deus, a levantarem ali um jejum, e ficaram ali vestidos de saco, costume deles, né, de pó da terra, e ali eles levantaram um jejum, e ali eles, durante a quarta parte do dia, ou seja, 6 horas, passaram em oração, e a outra quarta parte em confissão de pecados e adoração. Esta deve ser a nossa postura diante de Deus, meus irmãos, pelos nossos pecados. Ali estava realizando-se um culto, jejum, oração de confissão, leitura da palavra e adoração a Deus. O povo estava prostrado na presença de Deus, reconhecidos dos seus pecados. Momento de confissão, confesse ao Senhor os seus pecados, coloque-se na presença do Senhor. Vamos orar uma oração de confissão nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos chegamos diante de Ti, ó Pai, nesse momento, quebrantados pelos nossos pecados, pela nossa iniquidade. Ó Senhor, mas nós nos achegamos diante de Ti, pelos méritos do Senhor Jesus, e com o objetivo de fazer como esse povo, teu povo de Israel, fez após o exílio babilônico. Chegar diante da tua presença, na leitura da tua palavra, em oração de confissão, em adoração, em clamor a Ti, reconhecendo que só podemos estar aqui cultuando ao Senhor pela obra que o Senhor fez por nós, por meio de Cristo. O Senhor nos tirou do cativeiro, o Senhor nos tirou do exílio em que vivíamos, do nosso pecado. E o Senhor nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque estamos na presença de Cristo, podendo cultuá-lo e adorar ao Senhor por meio dele. Oramos agradecidos e te pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Ainda em confissão, façamos do hino Purificação a nossa oração também. O hino 72 do nosso Cenário Novo Cântico. Louvemos ao Senhor com este hino, fazendo dele a nossa oração de confissão. A minha alma está manchada de pecado e corrupção, pois em mim não há justiça, santidade ou
passamos para um momento de consagração ao Senhor. Eu quero convidá-lo a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 85. Salmo de número 85, leitura alternada. A Letícia e Israel representarão a igreja acompanhando comigo a leitura deste salmo. Diz assim a palavra do nosso Deus: ao mestre de canto, salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Eu destaco os versos 1º, 2º e o 12. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Verso 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Glória a Deus, porque Ele perdoa o pecado do seu povo. Ele não guardou a sua ira para sempre. Ele enviou Jesus para levar sobre si a ira de Deus e pela sua graça nos trazer a paz que encontramos em Cristo. Louvado seja o nosso Deus. Consagre a tua vida ao Senhor neste momento. Louve ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Cantemos a Ele 2 cânticos nesse momento que nos fazem refletir em como precisamos de Deus, da sua presença em nossa vida. E também consagre seus dízimos e ofertas. Louvemos ao Senhor e após os louvores, Israel consagrará os dízimos e ofertas ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti.
posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos,
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passa por onde o rio passar, tudo vai transformar, Senhor. Oh, passa, Senhor, pois leva a vida, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está, aleluia, neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, do nosso Brasil. Oh, tu és o Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, grandioso Deus e amado Pai, agora eu retorno em sua presença, ó Pai, para te primeiramente agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui vivos, estamos sãos, estamos saudáveis, Senhor, graças ao Senhor, ó Pai, mesmo Amém, nesse Senhor. período tão difícil, tão delicado que muitas estão passando, que já ocorreram muitas mortes, infelizmente, ó Pai, mas que nós sabemos, Senhor, e que não percamos a fé também de que o Senhor está no controle de tudo, cuidando de cada situação, ó Pai. Quero consagrar agora em suas mãos, ó Pai, todos os dízimos agora entregues, ó Pai, que servirão apenas para o louvor do seu nome, ó Pai. Amém. Seja para a igreja, seja para os funcionários também, Senhor, que cuidam de levar o seu nome para outras pessoas mais e mais, ó Pai. Amém. Obrigado por todos aqueles que doaram, aqueles que não puderam, o Senhor conhece os corações, Senhor. Esteja abençoando eles, livrando eles do mal, Senhor, amparando cada família, cada casa, Senhor. Que, dependendo das situações, ó Pai, que o Senhor esteja confortando as famílias também, ó Pai. Amém. Esteja abençoando eles das formas que eles precisarem, Senhor. Que o Senhor faça a sua vontade sobre a vida deles, porque a sua vontade é perfeita e agradável, Pai. Amém, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe a todos e livre-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, chegamos agora ao momento do culto de edificação, momento de ouvirmos a palavra do nosso Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 42 e 43. Salmos 42 e 43. Farei apenas a leitura do verso 5 depois, mas peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas
porque faremos a exposição do Salmo 42 e 43. Diz assim a palavra do Senhor: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar. Senhor, neste momento que abrimos a Tua palavra, Deus, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, por intermédio dela, possamos extrair lições preciosas para nós nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este Salmo 42 e 43, eles abrem o livro segundo do nosso saltério. Eu havia dito, quando preguei no Salmo 1 e 2, que o saltério ele é composto de 5 livros, ou pelo menos eles foram encadernados em 5 livros, fazendo referência, né? E alguns dizem aos livros da lei, que são 5 Pentateuco, e aos poéticos, né? O Salmo faz parte da poesia, faz parte dos livros poéticos, então dos cânticos. Então, eles foram divididos em 5 livros. Então, expomos aqui o Salmo 1, o Salmo 2, Salmos, apesar de o título não dizerem o autor, são atribuídos a Davi, Salmo 1 e 2. Da mesma forma, queridos, esse segundo livro, introduzido pelos Salmos 42 e 43, apesar deles estarem aqui dizendo que são salmo didático do filho de Corá, que isso não está no texto sagrado, né? Isso não está no original, isso foram aí os historiadores que colocaram esses títulos, né, no saltério, mas alguns deles há uma certa controvérsia com relação à autoria dos salmos. E este salmo, ele gera essa controvérsia. Segundo alguns estudiosos, como diz Calvino, por exemplo, ele foi confiado aos filhos de Corá como um precioso tesouro a ser preservado por eles. Ele confirma que alguns salmos foram designados como, algumas pessoas, né, foram designadas como protetoras dos salmos. Alguns salmos não têm títulos, e alguns salmos foram aí conferidos a essas pessoas. Os filhos de Corá são levitas, né? Responsáveis pelo louvor, pela condução, pelo ministério do Antigo Testamento. E esses salmos, segundo alguns estudiosos, foram atribuídos, foram confiados aos filhos de Corá, mas a autoria é atribuída a Davi. Se os irmãos notarem, o Salmo 43 não tem título. No entanto, também, segundo os historiadores, esse Salmo 42 e o 43, eles compõem uma unidade literária. Antes, eles não eram divididos, faziam parte, era um único salmo, mas depois eles foram divididos em 42 e 43. Mas se os irmãos notarem, o 43 ele não tem o título do autor, e há, como eu disse, essa ideia de vários comentaristas de que esses 2 salmos pertencem a Davi. Isso é importante para a gente entender, né? Tentar entender aqui o contexto. Calvino se baseia nisso, de que esses salmos pertencem a Davi, tanto pelo seu conteúdo profético, e isso só era atribuído, né, a Davi, chamado por Deus e um profeta de Deus, como também pela forma de falar e pelos demais salmos, né? O livro segundo ele vai do 42 até o 72. E a maneira como os outros salmos são compostos, tem atribuídos a Davi, tem muito parecido com este salmo. E entendendo, né, que tem grande força de ser este salmo de Davi,
é importante porque o contexto dele nos leva a entender muito do que ele diz aqui. Tendo entendido que o Salmo pertence a Davi, esse Salmo ele foi composto no período do exílio, onde Davi ele estava, os irmãos conhecem 1 Samuel, desde o capítulo 17 até o final do livro de 1 Samuel, a gente tem Davi fugindo da perseguição de Saul, Davi matando o gigante Golias, sendo perseguido por Saul e correndo, e ali tem toda a narrativa, e segundo os historiadores seria nesse momento de exílio. Davi estava exilado no deserto, não podendo congregar, não podendo ir ao tabernáculo, e a gente vai ver mais para frente textos que mostram a alegria de Davi, quando ele conduzia o povo para o tabernáculo, levando a arca para o culto a Deus. Então, Davi, ele estava exilado e impedido de poder estar na presença de Deus. E aí fica mais fácil da gente entender, então, tudo isso que é colocado aqui neste salmo, nesses dois salmos, Salmo 42 e 43. Irmãos, Salmo 42 e 43, como eu disse, eles são uma unidade literária. O que significa isso? Entendemos que apenas trata-se do mesmo salmo. Ele está falando, a ideia é a mesma. Ele está dividido em 3 blocos. Então, se os irmãos observarem o verso 5 que eu li, ele vai dizer, né? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Este é o coro desse salmo. Isso é chamado de estribilho, né? O coro do salmo. Então, cada parte do salmo vem encerrando-se com o estribilho. Então, nós temos 3 partes nesse salmo, encerrando com o estribilho, no verso 5, verso 11 e verso 5 do Salmo 43. Eu quero falar com os irmãos nessa noite à luz do seguinte tema deste salmo. A intimidade com Deus produz esperança, confiança e louvor. A intimidade com Deus produz esperança, confiança e louvor. Primeiramente, nós vamos ver sobre a intimidade do passado com Deus, que ela deve produzir esperança, confiança e louvor. A experiência que Davi tinha do passado com Deus o levava, produzia nele a confiança, a esperança e o louvor em Deus. Esse é o tema do estribilho. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Espera em Deus, esperança, pois ainda o louvarei, a confiança de que ainda o louvaria e o louvor. A confiança dele é que ele voltaria a louvar a Deus. Porque Deus é o auxílio e é o seu Deus. Um Deus que não pode mentir. Então Davi, por ter Deus como o seu Deus, o único e soberano Deus, por ter intimidade com ele e por tê-lo como o seu auxílio, ele tinha esperança, confiança e louvava a Deus por isso. Ele sabia, ele tinha plena certeza que ele voltaria a louvar a Deus. Então, esse primeiro ponto, ele vai mostrar que a intimidade que Davi tinha com Deus no passado o levava, o conduzia a ter essa esperança e essa confiança de louvar a Deus novamente. No entanto, nesse momento do seu exílio, ele está em profunda angústia, ele está numa ansiedade. O texto vai dizer, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Corça ou cervo é um animal que, diz aí os historiadores, que ele tem um faro aguçadíssimo para águas limpas, porque ele precisa de se banhar, ele precisa de se limpar, além de, óbvio, não gostar de tomar água suja, ele gosta de tomar água limpa, mas ele precisava também de se banhar, de se purificar em águas limpas,
para poder tirar aquele mau cheiro que atraía os predadores. Cervo, animal muito vulnerável, ele precisa então se limpar, se purificar para se livrar dos seus predadores. Então Davi está dizendo que assim como a corça suspira, assim como a corça anseia por águas limpas, por águas puras, assim anseia também pela presença de Deus, pela intimidade com Deus. Outrora que havia, e agora naquele exílio ele está impedido de ter essa comunhão com Deus. Isso causava nele uma ansiedade. E era tão forte essa ansiedade que ele usa essa ilustração de assim como a corça anseia por águas, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu anseio pela tua presença. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi estava ansioso por estar na presença de Deus. Quando irei e me verei na presença perante a face de Deus? E ele reafirma, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E isso fica para a nossa reflexão, queridos. Temos essa intimidade com Deus, essa intimidade que gera uma esperança, uma confiança, um desejo de louvar a Deus tão íntimo igual a Davi. Que relação maravilhosa. Eu lembro, isso aqui parece uma relação, né? Davi é muito intenso, aliás, nas suas relações. Livro de 2 Samuel, capítulo 1, mostra que Davi tinha uma relação íntima. Ele amava muito a Jonatas e Jonatas a Davi. E diz ali o versículo, acho que 26, que o amor deles sobrepujava o amor pelas mulheres. Era um amor de uma amizade tão profunda que era maior do que o sentimento de amor pelas mulheres. E Davi é um homem chamado, ele é um homem segundo o coração de Deus. A intimidade de Davi com Deus é uma intimidade muito grande, intimidade maravilhosa. Então, Davi, nós vamos ver para frente como Davi saltava de alegria, multidão em festa, liderando, conduzindo o povo, levando a arca do Senhor para a adoração. Agora ele está privado disso. Então ele está ansioso. Quando irei e me verei na presença perante a face de Deus, do Deus vivo? O povo judeu, eles costumavam usar a garganta, a expressão alma aqui, a minha alma tem sede de Deus. A expressão alma aqui no texto hebraico significa garganta. É estranho, né? Porque não é aquela distinção aqui, o alma aqui, não é aquela distinção de alma, corpo e alma. Aqui a ideia de alma aqui é o ser, é a pessoa, é a completude dela, a necessidade que ela tem de viver. A minha alma, eu tenho sede de viver. Então, os judeus, eles usavam a garganta, eles botam a mão aqui na garganta, assim, para mostrar quando eles estão com muita necessidade de alguma coisa. Quando eles estão em perigo, quando eles estão passando por um anseio muito grande, eles usavam a mão aqui na garganta. Aqui é onde descem os alimentos, aqui é onde desce a água, aqui é onde entra o ar. E ao colocar a mão aqui, significava que estava faltando fôlego, estava faltando alimento, estava com sede, estavam necessitando de alguma coisa. Então a expressão aqui é minha alma. Eu tenho sede de Deus, eu preciso, eu estou morrendo. Esta é a ideia. Tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei, me verei na presença dele. Davi tinha certeza de que a alma dele só seria restaurada, a plenitude dele, o vigor dele, que ele só estaria pleno novamente quando ele estivesse na presença de Deus. Tamanha necessidade e intimidade que Davi tinha com Deus. E Davi usa essa expressão, né,
da água, assim como a corça tem sede das águas, Davi usa essa expressão que nós encontramos lá em Apocalipse, também a expressão tão linda que fala, Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. É uma figura de linguagem para mostrar como que, e Davi usa, né, essa metáfora, essa imagem da água, da vida, que flui do trono de Deus. Davi sabia que só diante da presença de Deus ele mataria a sua sede, a sede da sua alma, da sua necessidade da presença de Deus em sua vida. Davi estava ansioso de voltar à presença de Deus. Aí o verso 3 ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Davi não coloca as lágrimas como para matar a sua sede. Primeiro ele falou da água. Assim como a corça tem sede de água, né, estava sedenta pelas águas límpidas, ele tinha essa sede de Deus. E agora, no entanto, ele usa o líquido, que é a lágrima, para mostrar que as suas lágrimas eram seu alimento. Ou seja, ele se alimentava com a salina de suas lágrimas. Aqui, de forma poética, obviamente, ele está escrevendo, ele está narrando para mostrar, para exprimir aqui quanto ele chorava, o quanto ele estava triste, angustiado de estar longe da presença de Deus. A ponto de chorar tanto que as suas lágrimas, a salina de suas lágrimas, satisfaziam a sua fome, matavam a sua fome, serviam de alimento para ele, tamanha quantidade de lágrimas produzida por ele. Davi quer mostrar aqui a sua profunda tristeza, seu profundo pesar, seu profundo lamento por estar ausente, por estar longe, por estar exilado, por estar longe da presença de Deus, do Deus vivo. Ele estava desesperadamente sedento do Deus vivo. Está falando do Deus criador dos céus e da terra, do Deus que criou todas as coisas. Perante a face de Deus, ele queria estar na presença de Deus, num lugar de culto a Deus. Lembrando que o povo de Israel, eles precisavam do templo, eles precisavam do tabernáculo, eles precisavam do lugar da habitação para a manifestação de Deus. Por isso Davi ansiava tanto. Talvez você hoje não tenha assim esta visão, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Nós somos santuário de Deus. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Mas o povo de Israel, Deus se manifestava a eles no santuário. Deus se manifestava a eles no tabernáculo, depois no templo de Jerusalém. Obviamente, Davi não contemplou o templo de Jerusalém. Foi Salomão, seu filho, que fez o templo. Mas Davi conduzia a arca de Deus ao tabernáculo, ao lugar santo, ao lugar sagrado, ao lugar de culto. E ali Deus se manifestava, a glória de Deus enchia toda a casa, todo o templo, todo o local, toda a tenda. E ali eles sentiam a presença de Deus. E ali eles ficavam cheios pela glória de Deus que se manifestava a eles. Por isso Davi lamenta tanto não estar na presença de Deus. E as pessoas que o perseguiam ainda o questionavam. O seu Deus, onde está? O teu Deus, onde está? Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que te protege? Cadê o Deus que te ama? Davi ali, exilado, fugindo, como fugitivo, longe da presença de Deus. Mas a intimidade do passado com Deus produzia esperança, confiança e a certeza do louvor a Deus. Por isso Davi traz a sua lembrança, ele vai dizer no verso 4,
Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Eram essas lembranças que faziam com que Davi agora estivesse tão angustiado, tão ansioso, tão sedento, em lágrimas intensas, em lágrimas profundas, pela ausência da presença de Deus, que enchia o seu coração. A alegria, essa lembrança da alegria que ele tinha. Lembro-me, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava à procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então Davi aqui ele esclarece, ele evidencia por que ele estava tão afligido, por que ele estava tão angustiado, por que ele estava tão aflito. Por conta dessas lembranças que causava nele uma tremenda saudade da presença gloriosa de Deus, de estar em seus atos, louvando e glorificando a Deus. Era uma intimidade profunda que Davi tinha com Deus. Nós temos em 2 Samuel esse registro. 2 Samuel 6, versos 14 e 15, que diz: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Era essa lembrança que vinha à mente de Davi. Mas ele chega nesse estribilho, desse primeiro ponto, fazendo essa oração. Agora Davi, depois de colocar para fora, todo o seu coração, de expor tudo que ele estava sentindo, da sua sede, da sua ânsia, da sua saudade, da sua tristeza, das suas lágrimas derramadas na presença de Deus, pela ausência da presença de Deus, por não estar no santuário de Deus, por estar privado daquela alegria, daquela festa de ir ao tabernáculo de Deus. Multidão em festa, som de trombetas. Davi está ali saudoso, pesaroso, triste, exilado, mas agora ele vira para si mesmo. Isso é uma prática que a gente vê muito em Davi. Ele olha para dentro de si mesmo e ele conversa consigo mesmo. As palavras narradas por Davi, dos versos de 1 a 4, expõem o coração de Davi falando. Até aqui era o coração de Davi falando. Tudo que estava no coração de Davi, Davi expôs nesses textos. A sua sede, a sua ânsia, a sua ansiedade por estar na presença de Deus. Mas agora Davi faz calar o seu coração e Davi passa a falar com o seu coração. E isso, queridos, nos traz uma lição. Não deixe que apenas o seu coração fale. Pare um minuto. Reflita em tudo que o seu coração está expondo. Mas depois leve palavras para o seu coração também. Às vezes nós entramos em terríveis depressões, tristezas, angústias da alma, por algum motivo. Aqui no caso de Davi, era pela privação dele de estar na presença de Deus, em culto a Deus, em louvor e exaltação a Deus. Imagine, meus irmãos, nesse momento de pandemia que estamos privados de ir à casa de Deus, de irmos diante do seu altar, de irmos diante da sua presença para cultuá-lo em comunhão com todos. Hoje nós temos esse recurso, tecnologia, internet, YouTube, Facebook. Podemos escolher o culto que iremos assistir. Imagine você numa situação de exílio,
totalmente separado dessas tecnologias, sem recurso nenhum para o culto, para congregar, para ver os irmãos, para estar em comunhão, para estar em confraternização, para estar louvando e glorificando a Deus. Privado. Nesse momento de pandemia, estaríamos exilados como Davi. No entanto, nós temos aí, olha, o recurso para cultuarmos a Deus, a oportunidade de cantarmos ao Senhor, de ouvirmos a sua voz pelos seus pastores, pelos seus líderes, pelas pessoas que levam a palavra de Deus para que chegue até você. Mas imaginem vocês sem esta possibilidade. Imaginem vocês sem acesso à palavra de Deus. Imaginem vocês sem acesso a essas tecnologias. A angústia que isso traria de querer estar na presença de Deus. E nós estamos falando disso num período em que nós já temos o Espírito Santo habitando em nosso coração. No momento em que nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, que não apenas estaria conosco, mas habitaria em nós e habita em nós. Na descida do Espírito Santo em Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós, ao recebermos a Cristo, estamos cheios do Espírito Santo de Deus em nós. Nós podemos fechar a porta do nosso quarto e estarmos desfrutando da presença de Deus. Agora imaginem um Deus que se manifestava no seu santuário, de um Deus que se manifestava no seu templo, quando o povo estava reunido, e Davi agora privado, naquele exílio, privado de estar desfrutando dessa alegria que é estar na presença de Deus. Ah, queridos, nós não temos ideia do que é isso. Hoje, com tantos recursos que temos, além do Espírito Santo de Deus habitando em nós. Mas Davi sabia o que ele estava sentindo. E isso lhe trazia profunda angústia, choro, lágrima, saudade, tristeza, dor. Mas isso não impedia Davi, pela íntima comunhão que ele tinha com Deus, de confiar nele, de continuar esperando nele, porque um dia ele voltaria a louvar esse Deus. E essa intimidade do passado que Davi tinha com Deus, que lhe dava consolo agora nesse momento presente. Então, o coração dele, ele faz calar o coração dele. Ele faz o coração dele parar um minuto. E agora ele começa a falar para o seu coração. Ele começa a trazer palavra para o seu coração, para acalmá-lo. E ele diz, nesse estribilho, porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Irmãos, se já tiveram a experiência de namorar alguém distante, e você se despedir da pessoa amada, a pessoa que você tanto ama, e ir para uma terra distante, sabendo que vai ficar longe dela tanto tempo, e a sua intimidade com aquela pessoa é tão profunda, o seu amor por ela é tão genuíno, os momentos que você tem na presença dela são momentos tão festivos, são momentos tão alegres, são momentos de tanto gozo, de tanta satisfação, de tanta exultação. E quando você está distante dessa pessoa, você fica nessa situação. Assim como a corça anseia por águas, assim, por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Garganta, estou sufocado, estou aflito, não estou aguentando, parece que eu vou morrer. Eu lembro disso, porque eu vivi isso. Quando eu namorava a Letícia, tive que vir embora para São Paulo, ela ficava no Rio, eu em São Paulo. Como era difícil, meus irmãos, ter que me afastar da pessoa amada, pessoa querida, para uma terra que eu não conhecia ninguém, tudo diferente, tudo novo. Era como se eu estivesse no exílio. Eu vivi isolado, literalmente. Do trabalho para casa, enfurnado no quarto, chorando. Meus irmãos, isso mostra uma realidade maravilhosa. A gente muitas vezes nem sabe do que é esse sentimento com a pessoa que a gente ama. Do namorado, noiva, pessoa, família, mãe, pai. Mas Davi tinha esse sentimento por Deus, queridos. Que intimidade. O homem segundo o coração de Deus. Ah, irmãos, como nós precisamos de intimidade com Deus para podermos
amá-lo com tanta profundidade como Davi amava a Deus. Davi amava muito mais a Deus do que suas paixões, seus amores pelas mulheres. Davi amava muito mais a Deus do que ele amava Jonatas. Davi amava a Deus sobre todas as coisas. Davi se deleitava na presença de Deus. Em seus atos, multidão em festa, plena alegria. Precisamos aprender com Davi, meus irmãos. Mas ele continua, segundo ponto, a intimidade no presente com Deus deve produzir esperança, confiança e louvor. Se a intimidade do passado, a intimidade que tínhamos com Deus no passado, deve produzir em nós, hoje, esperança, confiança e louvor, a intimidade nossa com Deus no presente deve produzir isso também. Davi, então, agora a partir do verso 6, ele vai dizer: eu sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Aqui provavelmente, dizem os historiadores, é onde Davi se encontrava, ali no deserto, naquela região do Jordão, do Rio Jordão, do Monte Hermon, Monteiro Mizar, é a mesma expressão hebraica para um monte pequeno. Mizar, do hebraico, significa pequeno. E outeiro, né? Um monte pequeno, no outeiro de Mizar, outeiro pequeno. Tinha um grande Monte Hermon e ali no outeiro, num lugar pequeno, e ele vai dizer que ali ele se lembrava de Deus. Ali no momento presente, ele estava se lembrando de Deus. Mas ele vai dizer: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Davi aqui ele está dizendo que a vida dele estava como que um abismo levando, e a expressão aqui é igual a de Gênesis, do início da criação. O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Era o abismo e parava sobre a face das águas, né? Do abismo ali, as águas profundas. A ideia é essa mesmo, a mesma linguagem. Parecia que ele estava num abismo profundo que estava levando para outro abismo profundo, e parecia que ele ia morrer ali, porque as suas catadupas, grandes cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Veja que Davi ele tira aquela imagem do deserto como uma corça sedenta pelas águas, né, num deserto seco, as corças sedentas, né, num lugar desértico, seco, precisando de água. Agora Davi muda a figura de linguagem e para mostrar que tanto a sede quanto a abundância da água, mas que o sufocava da mesma forma. São linguagens que Davi usa, são hipérboles que ele usa, né, para exagero de linguagem, para mostrar o quanto a sua alma estava aflita, quanto ele estava aflito. Seja na seca, seja no afogamento, nas catadupas, nas ondas que sacudiam, um abismo levando para outro abismo, para as profundezas da água, e ele está dizendo: todas passaram por sobre mim. Ali Davi está envolvendo todas as dificuldades que ele estava enfrentando, todas as adversidades que ele estava enfrentando, todas as perseguições de Saul com seu exército, seus inimigos. Mas ele vai dizer no verso 8, contudo, o Senhor, e aqui sim, aqui ele usa o Deus da aliança, o Deus que tem aliança com o seu povo, o Yahvé, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Então Davi está dizendo que mesmo ali, naquele momento presente, longe do tabernáculo de Deus, não podendo contemplar plenamente a glória de Deus, não estando desfrutando da íntima presença de Deus, mas ainda assim o Senhor da aliança era misericordioso com ele. Ele vai falar: à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Davi não podia fazer nada, mas ele podia orar, ele podia cantar, e isso ele fazia ali naquele exílio. E ele diz, verso 9, digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Aqui aqueles lamentos, né? Mas não que Davi não confiasse em Deus, mas sim, ele se lamentava. Por que te esqueceste de mim? Olvidaste e esqueceste. Por que te olvidaste de mim?
Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Davi está lamentando, por que vai ficar desse jeito? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Para aquelas tribulações que Jó passava lá, mesma situação. Cadê o teu Deus? E as pessoas caçoavam, né? Ali instigavam, o teu Deus está contra você. E era desse jeito, e Davi está falando como se os ossos dele tivessem esmigalhado. Isso oprimia ele. Por quê? Mas aí vem o estribilho do verso 11, ele finaliza da mesma forma. Aí ele para tudo, diante dessa situação, dessa situação de angústia que ele continua a narrar. Mais uma vez o seu coração vem à tona e fala com ele, e expõe e expressa tudo que ele estava sentindo. É um segundo round do seu coração falando. Agora ele para novamente seu coração e repete o mesmo estribilho, o mesmo coro. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então a intimidade no presente com Deus produziu em Davi esperança, confiança e louvor. Se no primeiro ponto ele tinha a intimidade do passado, as lembranças que ele trazia, de quando ele andava conduzindo o povo de Deus, multidão em festa, aquelas lembranças da intimidade que ele tinha com Deus fazia ele manter a sua esperança, confiança e louvor em Deus. Agora, nesse momento, expressando ainda todo o seu sentimento, nesse momento presente, nas terras do Jordão, no Monte Hermon, no outeiro de Mizar, ainda ali o Senhor tem misericórdia dele. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Então, ainda que o coração de Davi estivesse expressando todo o seu sentimento, a intimidade que ele tinha com Deus, no momento presente também, produzia nele esperança, confiança e louvor. Que assim seja a nossa vida, meus queridos. A tua experiência com Deus do passado, a tua intimidade com Deus no presente, possa produzir esperança, confiança e louvor no teu coração. Em terceiro e último lugar, a certeza da intimidade futura com Deus deve produzir esperança, confiança e louvor. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. E se esse for o contexto de Davi, Saul seria esse homem fraudulento e injusto. E Davi ora diretamente: livra-me do homem fraudulento e injusto. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Mais uma vez o coração de Davi vem falando. E Davi vem orando. E veja que Davi agora, ele não apenas lamenta, ele não apenas coloca o que está sentindo, não apenas o que ele estava fazendo, não apenas do que ele estava percebendo, de que ainda assim a misericórdia de Deus era com ele, e ele cantava a Deus, ele orava a Deus, mas agora ele coloca o motivo do problema dele diretamente na presença de Deus, pedindo para que Deus faça justiça na vida dele, livrando ele desse homem fraudulento. E aí o verso 3 ele vai dizer: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem. E nós sabemos que isso ocorreu. Deus libertou Davi, depois Saul se suicidou, Davi tomou o trono, Davi se tornou o grande rei de Israel. E Davi foi o rei mais bem sucedido de Israel. Foi o homem mais cheio da presença de Deus em Israel. Deus enviou a luz e a verdade para que guiassem a Davi. E me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos,
Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Notem, queridos, que aqui Davi, ele estava refletindo o que iria acontecer no futuro. Ele já estava prevendo e clamando aquilo que Deus iria fazer por ele. Ele está fazendo a sua petição. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Ele clama. Qual era o desejo do seu coração? O que Davi queria? Ele queria que Deus enviasse a luz, que Deus livrasse ele daquela situação. Para quê? Para levá-lo ao seu santo monte, ao monte de Deus. Mas não apenas isso, veja como a coisa vai aumentando. Irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Davi vai falar de monte, tabernáculo e altar de Deus. Davi está dizendo para Deus que queria que o Senhor o livrasse, enviasse a luz dele para guiá-lo, para que ele pudesse não apenas ir ao monte, mas que ele pudesse entrar no tabernáculo. E não apenas ir ao monte e entrar ao tabernáculo, mas que ele pudesse ir até o altar de Deus. O Deus que é a minha grande alegria. Ó Deus, meu Deus. Queridos, Davi queria voltar à sua intimidade profunda com Deus. E essa certeza de que Deus o ouviria, de que Deus faria isso por ele, que a certeza da intimidade futura com Deus, já fazia Davi calar de novo a sua alma e manter a sua esperança, confiança e louvor em Deus. Por isso ele já fala e ele fecha esse salmo com o estribilho novamente, com esse coro. Ele para e fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Então, queridos, a intimidade do passado com Deus deve produzir esperança, confiança e louvor. A intimidade do presente com Deus deve produzir esperança, confiança e louvor. E a certeza da intimidade com Deus no futuro deve produzir esperança, confiança e louvor em nosso coração. Queridos, algumas aplicações nós precisamos tirar aqui nessa noite. Você tem esse amor por Deus que Davi tinha. Você tem essa intimidade com Deus que Davi tinha. Você que hoje pode entrar no seu quarto, fechar a porta, apagar a luz, se dobrar, se ajoelhar e gozar de uma intimidade profunda de comunhão com Deus. Você tem desfrutado desta intimidade com Deus? Davi tinha um amor profundo por Deus. Um amor que era muito maior do que o amor pelas mulheres, do que o amor pelos seus filhos, pelos seus amigos. Davi tinha uma intimidade maravilhosa com Deus. E o primeiro mandamento, o resumo do primeiro mandamento é: ame a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas. O teu amor te leva a ter essa sede, essa ansiedade pela presença de Deus. Oh, meus irmãos, como nós precisamos evoluir e termos essa intimidade com Deus. Nós temos tudo. Nós temos todos os recursos à nossa disposição. Nós temos todas as literaturas para nos levar à presença de Deus, ao conhecimento de Deus. Desfrute disso. Use esses mecanismos. Esteja na presença íntima de Deus. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. Aumente a sua intimidade, a sua relação, o seu relacionamento com Deus. Davi não queria ir apenas ao monte, ele não queria apenas entrar no tabernáculo, ele queria estar diante do altar de Deus, na habitação onde estava a presença de Deus. O meu Deus, a
fonte da minha alegria. É isso que Davi fala. Queridos, não queira apenas ir para a igreja, não queira apenas entrar no templo, queira ir até o altar, queira estar na presença íntima com Deus, no culto, que cada louvor, que cada oração, que cada leitura fale profundamente, você medite com todo o teu coração, com todo o teu ser. Queira a intimidade com Deus, busque a intimidade profunda com Deus, ame a Deus de todo o teu coração. Que Deus nos abençoe, queridos. Possamos ter uma vida assim, de intimidade e comunhão com Deus, que deve produzir em nós esperança, confiança e louvor. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, após termos ouvido a palavra do nosso Deus, termos sido edificados por ela, passemos agora ao momento de glorificação ao nosso Deus. Confiando, esperando, louvando ao nosso Deus. Vamos louvá-lo agora com o hino Morada Feliz, hino 194. Jesus, a morada feliz, prometida e segura nos céus, avistamos o lindo país, pela fé na palavra de Deus, com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Pacientes podemos penar, se sofrermos com Cristo Jesus, pois sem culpa, sem falta ou pesar, viveremos no reino de luz. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. No descanso perfeito eternal, desfrutando o labor que passou, cantaremos em tom triunfal os louvores de quem nos amou. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Com Jesus no porvir, viveremos no lindo país. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite que passamos aqui em Tua presença, através desses atos litúrgicos, cultuando ao Senhor, glorificando o Teu nome, exaltando a Ti, ó Deus, consagrando a Ti as nossas vidas, confessando a Ti os nossos pecados, ouvindo a Tua palavra que nos edifica, que nos consola, que nos conforta, mas que nos chama a uma vida de comunhão íntima contigo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra fala e cala em nossos corações. Mas que não apenas ela faça isso, mas que também ela nos transforme, que também ela nos motive para que possamos colocar em prática, Deus, tudo isso que ouvimos aqui nessa noite. Possamos buscá-lo cada dia mais, numa íntima comunhão com o Senhor, num relacionamento bem mais profundo, bem mais maduro,
de intimidade contigo plena. Ó Deus, abençoa-nos, guarda-nos, dá-nos a tua paz, o teu descanso. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos por tudo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso bondoso Deus e Pai, e que as ternas comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre vós, Igreja Esmirna, Igreja do Senhor, e sobre todo o teu povo, Deus, por toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Bem, irmãos, assim chegamos ao final do culto desta noite, culto ao nosso Deus. E edificados, agradecemos a todos pela participação, pelo envolvimento, por estarem em seus lares cultuando a Deus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade e queremos agradecer a presença de todos. E queremos pedir aos irmãos que estejam envolvidos conosco no estudo bíblico que iniciamos agora a partir dessa semana, uma nova série de estudos. A batalha espiritual continua. Meus irmãos, é um tema muito importante, sobretudo para esses dias que vivemos, os dias atuais, tão difíceis, tempos difíceis. E nós precisamos entender que a batalha espiritual continua. A revista é excelente. Não percam essa série de estudos que começamos sexta-feira última. O vídeo já está disponível no grupo da igreja e que continuaremos gravando. Todas as sextas-feiras, 19h30, estaremos disponibilizando o vídeo. E todos que têm a revista, acompanhem com as suas revistas, estudem-na, participem desses estudos. Deus abençoe a todos. Escola Dominical, domingo, 10 horas da manhã, que está sendo transmitido pela Igreja Presbiteriana Betel, do nosso presbitério, pelo presbítero Danilo. Excelente estudo à luz da Epístola de Tiago. Acompanhe essas aulas dominicais, todo domingo às 10 horas da manhã. Convido também os irmãos, aqueles que podem, participem conosco no culto presencial. Hoje, os que estão presentes na igreja certamente estarão ali participando da ordenação do presbítero Paulo Oda, nosso querido irmão, que agora presbítero eleito da nossa igreja, sendo ordenado para o ofício do presbiterato e assim recompondo o conselho da nossa igreja. Louvamos muito a Deus por essa rica bênção de ter ouvido e atendido a nossa oração, enviando Paulo, que tem sido um obreiro maravilhoso na Igreja Esmirna. Agradeço a Deus pela vida do nosso irmão. Você que não pôde estar presente na igreja, ore pela vida do nosso irmão. Então, oficialmente, ele estará sendo ordenado para o oficialato. Que Deus abençoe grandemente a vida do nosso irmão. Então, irmãos, orem pelos enfermos, orem pela Jéssica, esse período de gestação dela, final. Orem pelos rumos da nossa igreja, orem pelo nosso país, orem pelos nossos governantes, nesse momento de pandemia. Orem pela família Futsalva, pelos nossos jovens do Futsalva, pelos jovens da nossa igreja. Orem por nós, queridos, orem pela nossa igreja, orem pela nossa nação. Ore. Gaste tempo em oração ao nosso Deus. Então, que Deus abençoe a todos, uma boa semana na paz do Senhor. Amém. Assim como a corça
terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva,